fato é, não existe Malévola. Pois é. O rei se aproveita da mulher morta. Ele realmente acha que ela está morta. Pocahontas. Nossas ofertas dessa nação, ele diz, para ajudar a Disney com precisão cultural e histórica foram rejeitadas. Eles usaram coisas que aconteceram de fato com ela para romantizar, para tornar toda a história que a gente conhece hoje. O nome do Tarzan é John Clayton III. Mais um John nesse vídeo. John, o João. Aquele nome bem comum. E ele é, pasmem, Lord Greystoke. O cara é podre de rico. É. Frozen foi criado por um cara chamado Hans Christian Andersen, e esse é o conto mais longo desse autor e um dos mais aclamados. O filme da Disney, pra quem não sabe, tá sendo preparado desde 1943, muito tempo atrás. Era pra ser um dos primeiros filmes da Disney, e eu agradeço por eles terem demorado tanto, porque eu acho que toda essa magia que envolve a Elsa e toda a coisa do final, do amor verdadeiro, que há muito tempo, desde a Bela e a Fera, eu acho, eles não trazem uma visão nova do amor verdadeiro, aquela coisa de amor à primeira vista e tal. E eles chegaram a preparar na década de 90, em 2003, outras versões, mas só em 2011 mesmo que o negócio saiu. Quem assiste Once Upon a Time provavelmente conhece um pouquinho da história de Frozen. De fato, existe uma rainha de gelo e ela seria a Elsa, que não é tão boazinha assim. Mas o conto gira em torno de dois irmãos, o Kai e a Gerda. A Gerda seria a Anna e o Kai seria o Kristoff. Na história desse Hans Christian Andersen, os Trolls são malvados e eles fazem um espelho esse que acaba sendo quebrado em milhares de pedaços e pequenas farpas dele atingem o coração e os olhos do Kai. Esse menino e a irmã deles vão passar umas férias na casa de uma avó e lá ela conta pra eles a história de uma rainha de gelo. Ele querendo desafiar a rainha, ele acha que ela não poderia alcançar ele não acredita nessas histórias, ele literalmente joga no ar um desafio, ele desafia essa rainha de gelo a chegar até eles e à noite ele vê uma forma humanoide ali que é a rainha que ri pra ele, meio que debocha dele e vai embora. Tem um prólogo nessa história que fala sobre um demônio que tem várias traduções, então tem gente que fala que é anão, tem gente que fala que é um feiticeiro malvado, enfim, tem várias coisas aí desse cara que não é nada legal. E esse espelho, que na verdade seria criado por ele, ele faria parte dos Trolls, então depende mesmo da versão, serve pra piorar as coisas. Se a pessoa é chata, ela fica insuportável. É sempre assim, tudo vai piorando. E até coisas boas, se a pessoa fosse legal, o espelho mostraria alguma brecha nessa personalidade dela que faria com que ela ficasse ruim. Deu pra entender? É isso aí. Nesse prólogo diz que é o próprio demônio que quebra esse espelho porque ele fica muito feliz por ele ver que aquilo tá dando certo, que as pessoas estão vendo o mal entre elas. Ele resolve simplesmente quebrar e espalhar os pedaços por aí pra que as pessoas vejam o lado ruim de cada uma delas. Aí, esses pedacinhos caem nos olhos e no coração do Kai e ele passa a ofender principalmente a irmã dele, coisa que nunca aconteceu, e ela começa a estranhar aquilo. Ele começa a ficar bem mal até que ele é raptado pela rainha de gelo. E aí vocês devem estar se perguntando, mas tá, e o Hans da história mesmo, não o Hans autor, o Hans da história da Elsa e da Anna? O Hans seria o espelho. Ele é muito manipulador, dá pra gente ver isso. E aí parece que a Disney, ao invés de criar o conto, eles resolveram fazer as pessoas mesmo, a rainha de gelo, e criar um pouquinho dessa coisa do espelho no Hans. Daí o Kai, sequestrado, vai parar no castelo dessa rainha. E como ele tá bem chato, ele tá bem insuportável, a Gerda, a irmã dele, nem se importa com ele por alguns dias. Ela acha que ele tá por aí, fugiu. Até que ela começa a ficar preocupada que pode ter acontecido alguma coisa e resolve encontrá-lo. No caminho, ela encontra uma velhinha que a penteia. Tá parecendo, né, Branca de Neve, mas não. Ela vê que essa menina tá cheia de problemas e esse pente faz com que ela esqueça os problemas dela. Só que aí quando ela olha pras flores, porque ela tá no jardim com essa velha, ela lembra do irmão, porque eles tinham um vaso que o irmão chega a quebrar na hora da raiva. Eles iam plantar juntos, eles estavam plantando juntos. E aí ela lembra do irmão e lembra do real propósito dela, o que ela tava indo fazer. Daí ela foge dessa velhinha e encontra uma garota que diz saber o paradeiro do seu irmão. Ela acaba lhe dando um servo, Sven, Sven, é isso aí, pra que ela chegue próximo ao castelo da Rainha de Gelo. Daí até ela encontrar acontecem várias coisas, é um conto bem longo mesmo. Tem tempestade de neve, tem diversas coisas, tem muita coisa pra contar. Essa pra
profecia provavelmente seria abordada pela Disney anteriormente, até porque quem já escutou a versão estendida da trilha sonora de Frozen, existe uma música chamada Spring Pageant, que fala sobre uma profecia. Então eles mantiveram essa música na trilha sonora, mesmo não abordando a profecia, mas tá lá. Pode ser que eles, obviamente, sabem sobre ela e quiseram modificar um pouquinho agora, mas eles talvez falassem sobre ela anteriormente. Pinóquio. Esse é um conto que tem várias mensagens ocultas, porque o autor dele, Carlo Collodi, era um político. Então ele deixou várias mensagens ali nas entrelinhas para as crianças encontrarem. Ele inclusive usou muito na sátira para as crianças entenderem um pouco mais o olhar político dele, para que as crianças talvez passassem a pensar como ele, manipulador. Daí, entre os vários simbolismos da história, o fato de um escultor ter esse boneco sem vida e pedir para uma estrela que ele fosse de verdade tem um lado maçônico. Isso porque o escultor seria um demiurgo, o que significa que ele criaria seres imperfeitos para que fossem enviados para uma vida material. E aí, quando ele pede para essa estrela, a estrela mais brilhante entre as 5 da maçonaria, para que o boneco tenha vida, é porque ele quer que esse boneco seja iluminado na missão dele. Nesse conto desse Carlo Collodi aí, o Pinóquio, ele não é legalzinho, não. Ele é bem manipulador, tipo o autor, né, talvez. Ele, inclusive, mata o grilo falante porque ele não quer mais os conselhos dele. Ele mata o grilo a marteladas porque ele não aguenta mais ele querendo mandar na vida dele. Eu fiquei bem triste quando eu soube disso. Eu adoro o grilo falante. Uma amiga minha, inclusive, me chama de grilo falante. Fiquei chateada. Outra coisa também que muda é que o Gepeto é comido por um tubarão, não por uma baleia. E no final das contas, ele morre e o Pinóquio está na beira da morte, por todas as coisas ruins que ele fez. Ele sofre, ele tenta se redimir e tem várias coisas legais realmente pra se ler, apesar de ter várias visões diferentes a respeito da história. Cada pessoa pode interpretar de um jeito. É um conto legal de se ler, é realmente uma aventura. E aí tem toda aquela história antiga, né, da Disney, dos fatos ocultos da Disney. E aí tentam frisar que o fato do Pinóquio ser a segunda animação da Disney é porque a Disney teria uma ligação com essa maçonaria, alguém seria aí um demiurgo também, enfim. Isso daí fica a critério de vocês se vocês acreditam ou não. Por último, mas não menos importante, Peter Pan. Peter Pan é uma história que eu gosto demais, demais, demais. Não está entre os meus favoritos, tipo o meu top 3, se eu for falar, mas é um dos desenhos que com certeza eu gosto mais. Inclusive faz parte do nosso novo cenário. Espero que dê pra vocês verem em algum lugar aqui. All you need is faith and trust. Tudo que você precisa é de fé e confiança. E pau mágico. Não, mas eu não botei pau mágico ali, não. Simplesmente não botei Pixie Dust. Deixa no ar aí o Pixie Dust, quem entender referência. A história original de J.M. Barrie, ou J.M. Barrie, não foi tão modificada assim. Acontece aquela coisa que a gente sabe, de Peter Pan levar crianças para a Terra do Nunca, uma terra fantasiosa, uma terra onde as crianças não crescem. Tem o Capitão Gancho, tem o Andy, tem a Sininho, mas o que a gente não sabe é, não existe uma magia que faça com que os meninos não cresçam. O Peter Pan simplesmente as leva pra esse local, as sequestra simplesmente por diversão. Tá, o garoto quer ver todo mundo lá, ele faz que todo mundo fique lá, mas quando atingem uma certa idade, ele mesmo as mata. Ele os mata não só por causa de uma certa idade, por eles estarem crescendo, mas pra não ter superpopulação na Terra do Nunca. Uma das versões diz que ele mesmo carregava os cadáveres, ele fazia tudo sozinho, e se tinha bebês que se perdiam, criancinhas pequenas que se perdiam por ali, ele também matava. É assim. Em 1904, o autor fez uma versão pro teatro. E aí essa versão já era mais extensa e trazia um pouquinho mais de verdade. Capitão Gancho é vilão? Sim, ele é vilão. Ele não é tão bom assim. Mas o verdadeiro vilão da história era o Peter Pan, que fazia com que em diversas guerras com o Capitão Gancho, as crianças fossem e ele mesmo trocava de lado durante a guerra e matava as crianças dele. Bizarro. O Capitão Gancho, na verdade, só surgiu nessa peça. Se eu não estou enganada, ele só surgiu por causa da peça. Pra distrair as pessoas achando que era ele que matava as crianças, pra poder explicar mais o que acontecia no conto de fato. E bom, não era ele, era o Peter Pan.
E ele fazia coisas cruéis simplesmente porque mudava a rotina dele. E isso dava sentido à sua imortalidade. E aí a gente sabe que a Sininho tem um pouco, imagina, um pouco de ciúme da Wendy, não é verdade? Então, isso passa um pouco dos limites quando ela chama um dos garotos perdidos chamado Tootles pra matar a Wendy, convencendo-o de que ela é um pássaro que o Peter Pan quer matar. Isso me lembra, eu também não estou enganada, uma cena de Volta à Terra do Nunca, que, gente, esse sim é um dos meus favoritos, que é com a filha da Wendy, e agora eu esqueci o nome dela, Jenny. Eu sou a filha dela, a Jenny. Acabei de lembrar. Eu amo aquela música, vou tentar... Faz chorar até hoje. O menino quase acerta a Wendy e ele fica se sentindo muito culpado. Então ele vai até o Peter Pan, conta o que aconteceu e pede pra ele morrer, porque ele não aguenta ficar com esse fardo de que ele quase matou alguém. E o Peter Pan, que não gosta de ser mandado, ele deixa o menino viver. Ele fala tipo assim, vai viver aí com essa sua culpa. Tô aqui fazendo isso porque é da minha blusa que caiu, tá caindo, enfim. Mas aí lembra aqueles duelos que eu falei do Capitão Gancho e do Peter Pan? Então, em um desses duelos, o Capitão Gancho acaba acertando o Peter Pan. Ele foge, vai pra beirada assim do mar e fica esperando a morte. Só que enquanto ele tá ali vivo ainda esperando a morte, sentindo várias dores, ele começa a se questionar sobre as coisas que ele faz, se questiona sobre a vida e ele acaba se recuperando. Daí ele vai se vingar do Capitão Gancho, já que ele tentou matar ele, e aí ele joga o Capitão Gancho no mar e ele acaba devorado pelo mesmo crocodilo que comeu a sua mão. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais coisas, mais verdades sobre os contos da Disney. Não esqueçam de comentar aqui dizendo se vocês gostaram. Digam se vocês querem aquele vídeo que eu falei sobre como as histórias da Disney se cruzam. Se vocês acham que faltou algum conto aqui, alguma curiosidade, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. Se inscrevam no canal se vocês são novos por aqui. E ativem as notificações naquele sininho, não é a fada, para poder conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.